Então, iniciando a gravação, a primeira reunião do Colegiado Campus de 2022, né? A gente tem 4 itens de pauta para trabalhar hoje e um informe. Deixa eu só verificar aqui, Ubler, se eu consigo aumentar um pouquinho o meu microfone. Quem sabe ajuda. Mas não, a mancada é minha aqui, que o meu fone de ouvido me deixou na mão. Ah, beleza. Então, tá bom. Então, em primeiro lugar, ontem, pela parte da manhã, né, os diretores tiveram uma reunião técnica com a reitoria, né, os membros da reitoria, para tirar dúvidas em relação à implantação do teletrabalho. Tá? O teletrabalho tem uma resolução resolução 7 de 2021 do CDP, que foi em dezembro do ano passado, aprovado. E aí tem algumas dúvidas sobre a implementação, como é que vai acontecer, etc. E aí teve essa reunião. A Cris queria comentar alguma coisa? A Cris faz parte do pessoal que andou desenvolvendo e trabalhando em cima dessa resolução. Boa tarde a todos. Apenas uma correção, posso dizer, eu não participei da elaboração da resolução. Eu fiz parte, como outros colegas do campus, apenas dos GTs que elaboraram as tabelas de atividades. A resolução foi uma outra comissão, não saberia informar o nome das pessoas exatamente, mas eu sei que a resolução foi votada durante várias reuniões do CDP no ano passado, em dezembro, né, foi aprovado e agora está se tendo essas conversas, né, nos campos. A gente teve no campus Itajaí na semana passada, poucos servidores participaram no nosso campus, outros campos participaram, então sendo promovidas discussões em vários campos, né, sobre a resolução. Os colegas da CIS, né, representantes tais, o Oísis e a Magali, estão participando dessas conversas, né, dessas apresentações nos campos, para esclarecer dúvidas, né, dos servidores. Ontem, né, como você mencionou, teve essa reunião técnica com os membros do CODIR, e é isso, né? Agora tem que se pensar nos percentuais, né? Porque a resolução ali, como você colocou no artigo 11, ela fala dos percentuais máximos e mínimos, né, do teletrabalho. E eu acredito que agora, né, todos têm que se apropriar, né, dessa resolução, para saber exatamente quem se enquadra ou não para fazer, né, para entrar na modalidade de teletrabalho. E o que mais que eu posso comentar a respeito disso? E vai caber, né, ao colegiado, né? Tem na resolução fala do máximo, do percentual máximo e do mínimo, mas eu não sei, né? Ontem não sei se chegou a ser apresentada ontem a minuta de um edital. Os servidores que tiverem interesse em participar vão ter que se inscrever nesse edital, mas eu não tenho conhecimento dessa minuta e eu não sei se foi apresentada ontem no CODIR. Eu sei que foi agendada uma nova reunião, né, do CODIR para continuar a discussão. E então, nesse edital, terá alguns pontos que o campus poderá, no colegiado, fazer alterações, mas também não tenho ciência de quais pontos são esses. A única questão que já temos, né, e podemos encaminhar, é começar um estudo para definição dos percentuais. Tá? Obrigada. Acho que era isso. Se algum colega quiser complementar alguma coisa, fique à vontade. Obrigado, Cris. Eu acho que é interessante, só um instante, acho que é interessante, né, que o teletrabalho ele não exclui os docentes, tá? Para os servidores do IFSC. Então, as atividades que só precisam ser mensuráveis, né, e possíveis de se estabelecer metas. Então, é a natureza da atividade que define
o teletrabalho, e não o setor, como no caso, né, a flexibilização, que é uma outra resolução, são setores que puderam, né, se flexibilizar, que atendem ao público. Essa resolução do teletrabalho, ela foca na produtividade, né? Então, só é passível de se fazer aquilo que é mensurável, tá bom? Obrigada. Obrigado, Cris. Então, eu botei ali na tela, né, a resolução 7, aonde que a gente vai ter que trabalhar aqui enquanto colegiado, né, enquanto definir algumas coisas. O artigo 11º, percentual máximo de participantes no campus, né, no nosso caso a gente não é reitoria, então a gente tem até 70% dos servidores em exercício no campus poderiam participar, né, estão aptos a tentar, né, a solicitar a participação, né, que não quer dizer que é garantido, né, e 20% no caso de execução integral, né, tem as duas execuções, integral ou parcial. A gente define no colegiado do campus os percentuais para o nosso campus, tá? E no artigo 22º, né, 21º, que é, só um pouquinho, 22º parágrafo 1º. Decorrido 6 meses de efetiva implantação do programa de gestão, né, que agora a gente está com uma fase de teste, né, piloto, depois de 6 meses vai ter um momento de observar os resultados alcançados e fazer uma realimentação aí desse processo aí. E depois vai virar um plano de gestão, um plano de um regime de trabalho, né, que fica a critério do indivíduo escolher ou não do setor, como a Cris mencionou. Ontem não foi apresentado minuta, tá, Cris? Eram muitas dúvidas que a gente esclareceu bastante coisa. Acredito que com mais 2 reuniões de diretores e reitoria, a gente já está mais alinhadinho para poder isso rodar direitinho. E também, em breve, a Letícia, da DGP, disse que vai fazer uma conversa com a CGP do campus e com os servidores. Então, talvez daí a gente possa ter mais uma oportunidade de entender direito o que pode, o que não pode, como vai ser e etc. Tá bom? Para esse momento, então, eu vou criar, enquanto presidente do colegiado do campus, eu vou criar uma câmara temática para discutir essa questão em relação aos percentuais. E depois a gente pode enviar uma manifestação de interesse a todos e daí a gente constitui essa câmara temática do colegiado do campus. Tá certo? Alguma dúvida a mais? Alguém tem mais algum informe? Ana, você não tinha nenhum informe hoje? Posas, eu não entendi. Essa câmara vai ser criada hoje no colegiado? Vão ser com membros do colegiado? Eu não entendi essa parte. Eu vou criar a câmara temática. Tem membros do colegiado e podem ser convidadas pessoas de fora. E podem participar pessoas de fora. Então, vai ter um tempinho para pessoas que estejam no campus que queiram participar. Tem a oportunidade de dizer, eu quero participar. Tá? E daí a gente vai conduzir assim essa definição de percentuais e setores. Ninguém tem mais informe, podemos ir para a pauta do dia daí, pessoal. Tá certo? Vou fechar aqui a tela e tentar voltar para o que estava antes. Aí. A primeira pauta é Resolução 1/2022, né? Primeira resolução do colegiado do campus, que é onde a gente define o calendário de reuniões ordinárias do ano. Paty, você fez um documentozinho para apresentar hoje ou a gente ficou com aquela definição da terceira quinta do mês? Eu fiz, Posa, se tu quiser eu apresento, mas é aquela definição, sempre a terceira quinta-feira de cada mês, às 4 horas.
Se for definido diferente, aí a gente altera ali, né, o calendário. Se quiser, eu posso mostrar. Apresenta, por favor, para a gente visualizar, né? Então tá, então coloca de... Me coloca de apresentador, então. Estou colocando. Pronto. Estão vendo? Sim. Então tá aí, é só a de hoje, né, que a gente incluiu a extraordinária. E aí ficaria a partir do dia 17 de março, que seria a terceira quinta do mês, a primeira ordinária. E assim sucessivamente a cada 2 meses. Não sei se vocês querem fazer mensal ou continuamos bimestral e deixamos extraordinária, e fica a critério do colegiado. Né? É só uma sugestão. Eu acho que a gente pode deixar assim, Paty. E daí acho que esse ano a gente vai ter menos extraordinárias, né? A gente tenta juntar extraordinárias, sei lá, cada 3 semanas, assim, 2 semanas no máximo. Não fazer semanal, né? Mas deixamos essas marcadas. Eu, por mim, tá ok. A Cris tinha levantado a mão, gente. Cris, desculpa. Sim, eu gostaria de falar em relação ao horário, tá? Eu já havia solicitado no ano passado que houvesse a mudança de horário, não foi possível devido aos horários de aula dos docentes, né, que fazem parte do colegiado, mas acredito que agora na mudança de semestre, no próximo ano, né, letivo, né, 2022, enfim, vai iniciar um novo semestre, pode ser que os horários se alterem, a gente possa alterar esse horário das 16 horas, né, porque futuramente pode ser que essas reuniões possam ser presenciais e às 16 horas fica bem complicado para mim se for presencial. Pós 14 horas, 15 horas, eu acho que 14 seria um horário mais adequado, né, para as reuniões, né, de colegiado, tá? É uma solicitação que eu já fiz, né, se possível de ser atendida, talvez não na próxima reunião, porque eu acredito que ainda não, eu agora não me recordo do calendário acadêmico, mas se a partir do início do próximo, né, for possível, eu gostaria de deixar a solicitação, tá? Obrigada. Tá. O Douglas estava em seguida. Eu percebi uma coisa aqui, Paty. Dia 17 de março, eu acho que é o penúltimo dia de aula, né? Não sei se é bom a gente deixar uma ali, talvez para a semana seguinte. Era exatamente isso que eu ia falar, Poças. Tá. Porque foi colocado mantendo a ideia da terceira semana, né? Da terceira quinta-feira. Aí, se não quiser fazer, tudo bem, a gente muda, né? Eu acho que a gente pode mudar esse do 17 de março para a semana subsequente e as outras ficam como estão. 24 de março, né? Alguém se opõe, pessoal, que comece as duas? Eu me oponho, no caso, se o horário permanecer o mesmo, que está melhor para a parte de ensino,
Se algum docente precisar faltar, eu não consigo substituir às 2 da tarde. Às 16 já é possível, porque eu já estou no final da minha aula e é possível deixar alguma atividade para que os estudantes, para que eu possa participar quando houver necessidade de ausência de algum professor, enfim. Beleza, então, pessoal. Então, temos Paula? duas possibilidades. Oi, desculpa. Você estava com Então, a mão levantada? só completando o que a Roberta falou, a professora Roberta falou, e o que a professora Ana também falou, ainda depende um pouquinho da definição dos horários para o próximo semestre, né? Então, a nossa área vai fazer a distribuição dos horários, né, em breve, talvez na próxima semana, e aí eu já tenho uma perspectiva se dá para liberar esse horário das 14 horas que é pleiteado, né, principalmente ali pela KIS. Então, não há nenhum problema, mas eu tenho que rever, né, para ver as condições da distribuição da nova carga horária, já que eu vou assumir a coordenação de curso. É só isso. Tá, então podemos definir as datas e a questão do horário a gente traz de volta depois do início do semestre, que daí a gente já tem clareza sobre isso? Se permite, sim, pode ser discutido depois, só que eu gostaria também de frisar uma questão. Eu não sei se é da ciência de todos, mas o colega Davi, né, entrou num processo de remoção, então está só aguardando, né, aí os trâmites para ir para outro campus, então ficaria só eu e a Beatriz que assumiria como titular, como membros dos tais. Eu já venho falando que esse horário das 16 horas é inviável para mim. Eu também tenho os meus compromissos pessoais e a gente sabe que existem várias reuniões extraordinárias, então, no caso de possivelmente logo o Davi não estará mais no colegiado, né, em função da remoção, e ficarei eu e a Beatriz. Então, a gente fica em desfalque no caso de uma não poder participar. Então, eu acho que isso também deve ser levado em consideração, né? Não só a parte, com todo respeito, do segmento docente, mas a nossa representação TAI também na definição dos horários, tá? Obrigada. Tá, então, assim, a gente traz de volta a discussão de horário mais para frente. Não adianta discutir muito agora se a gente nem sabe o que vai ser. E daí a gente, pelo menos as datas, a gente pode entrar em acordo, né? E 24 de março vai para... Desculpa. Ah, já mudou ali. Tá, então tá certo. Fechamos um acordo com essas datas que estão aí, né? Pode ser então, pessoal? Precisa pôr em votação? Alguém está contrário? Só se manifeste agora no chat os representantes, tá, pessoal? Por favor. Parte registra. Pati, Oi, Poças. faz o registro, né? Onde é que ficou? É porque eu estava digitando a ata, eu não vi. A Cris pediu que registrasse em ata a solicitação. Ah, sim, isso já estou registrando. É que eu estou fazendo a ata ao mesmo tempo que estou liberando o acesso aqui, aí me rola toda. Obrigado, Pati. Então Já estou vamos para... registrando a ata. E o Douglas pediu da Roberta também para registrar em atas a dos dois Também, eu professores. registrei em ata comentário da Roberta, do Douglas, Tá. da professora Ana e da Cris. Vamos então para o próximo item de pauta. Eu vou te tirar de apresentadora, tá, Pati? Obrigado. Então, a aprovação da resolução. Eu acho que tu vais me apresentar de novo. Vou ter que apresentar de novo, pode. Tá bom.
Me libera aí, chefe. Você já é apresentadora. Queres que eu vá lendo ou você mesmo lê? Pode. Deixa eu dar uma contextualizada antes. Pessoal, então, em relação ao processo de escolha dos coordenadores, né, a gente encerrou o processo seletivo e a gente homologou o resultado, né? O Pati, se quiser apresentar ali, e mais para baixo, né, a homologação, para os membros verem que estão, né, homologando. Eu fiz uma consulta aos coordenadores, né, que estão envolvidos com atividades docentes, né? Então, os coordenadores de curso, os coordenadores do NEAD, da pesquisa e da extensão, perguntei para eles, né, como é que ficaria a troca, né, o processo de sair um coordenador e entrar o outro, né, a passagem de coordenação de um para o outro. E a manifestação de todos foi unânime em fazer, pensando no bem, né, do bom desenvolvimento das atividades dos cursos e dos professores envolvidos, todos entraram em acordo em que coordenações de curso, e NEAD e de pesquisa, elas fossem feita a troca no final do semestre agora, né? Então, não ocorreria em 10 de fevereiro, ocorreria em 18 de março, tá? Então, a gente vai fazer essa troca aí nessa data. Foi acordada entre coordenação que sai e coordenação que assume. Foi pensado em termos de garantir que o final do semestre não seja turbulento, né? Pegar uma pessoa nova, botar no todo aquele tumulto que tem em final de semestre, né? Não é o melhor momento para assumir a coordenação. E tem outra questão também das cargas horárias, né? Professor que hoje não é coordenador com bastante carga horária, assumir a coordenação ao mesmo tempo inviabiliza, às vezes, a própria atuação de coordenação, né? Então, essa consulta que foi feita a todos, ela indica que todos estão de acordo em fazer isso, tá? Para evitar problemas futuros em relação aos mandatos, todos terminariam em 18 de março, em 10 de fevereiro de 2024, certo? Então, a gente tem perde um mês aí de atividade do coordenador, para todos encerrarem junto, né? Todas as coordenações do campus encerrarem junto, facilitar o próximo processo eleitoral e permitir que as transições sejam feitas da maneira mais suave possível, com menor impacto para os estudantes e para os professores envolvidos, tá certo? Tem alguém que tem algum questionamento, alguma coisa que queira mencionar? Então, de acordo com a resolução que está apresentada ali, com a explicação que eu dei sobre os prazos. Vou pôr em regime de votação, pessoal. Aparentemente ninguém levantou a mão. Então, em regime de votação. Hoje estão votando Douglas Hubler, né, do docente. Quer comentar alguma coisa? Por favor. Ana está sem áudio. Oi, agora sim. Ah, tá. Só, talvez seria legal escrever ali no chat, então, quais as coordenações que estão fazendo a transição hoje e quais as coordenações que farão a transição ao final do semestre, né? Aí fica bem claro para todos.
escrevendo ali, tá, pessoal? A Ana, o Paty está escrevendo? Vai lá, Paty. Sorposas. Respondendo ali a Cris, eu ia fazer a leitura, né, da resolução, ali homologando, e como ela perguntou ali, né, a coordenação de infraestrutura, o Potter tinha ficado com a maior votação, mas ele entrou com uma solicitação de desistência do pleito, né, em virtude de coisas pessoais, e aí a Cristiele foi convidada, né, a manifestar interesse em assumir a posição e ela aceitou, tá bom? Para ficar parecido, né? Sim, foi desistência do Potter, tá? Então, a transição que vai ficar no final do semestre, eu escrevi em resumido ali todos os cursos, né? A de pesquisa e o NEAD, certo? E hoje tem a de biblioteca, né? Que é a mesma pessoa. Infraestrutura, CP, TI, que é a mesma pessoa, né? Então, mesmo que tenha uns de mesma pessoa, são hoje, né, Paty? Isso. A infraestrutura não, né? A materiais e finanças. É CGP, materiais e finanças, biblioteca, que mantém os mesmos, né? Aí o RA também, Diego ali. Isso. Na resolução está bem especificado ali, né? Quem mantém a portaria vigente e quem assume como novo. Então, lê aí para a gente, Paty. É melhor para a gente não ter dúvidas. Tá, então, homologando o processo de escolha, a gente ficou coordenação pedagógica Virgínia Aparecida Lorena, dispensa Dulce. A coordenação de gestão de pessoas mantém a Débora. A coordenação de materiais e finanças mantém a Bárbara. A coordenação de TI mantém o Bruno. A coordenação de registro acadêmico mantém o Diego. A coordenação de biblioteca mantém a Cristiane. Coordenação de infra assume a Cristiele e dispensa o Luiz Potter. Coordenação de extensão mantém a Melina. Coordenação de pesquisa dispensa o professor Ulisses e assume o Guilherme, professor Guilherme. Coordenação do NEAD dispensa o Davi e assume Elisardo. Coordenação do CNPmar dispensa a Renata e assume o Benjamin. Coordenação de pós-graduação dispensa a Laura e assume a Janaína. Coordenação do curso de mecânica dispensa Eduardo Maier e assume Adonis Menezes. Coordenação dos recursos pesqueiros mantém a portaria vigente que o professor Rodrigo assumiu há pouco tempo, né? Coordenação do curso técnico em aquicultura dispensa o professor Eduardo Tavares e assume o Leonardo Machado. Coordenação do curso técnico em eletroeletrônica dispensa o professor Simon e assume o professor Douglas Alexandre. Coordenação do curso de graduação em engenharia elétrica dispensa a professora Fernanda e assume o professor Wilson Valente Júnior. Aí aqui a gente colocou como parágrafo único que as nomeações serão definidas pela direção geral, né? Porque aí algumas foram hoje, que são os dois casos que a gente citou, né? A Coinfra, infraestrutura, e a CP. Né? A CP é uma solicitação, inclusive, da Dulce, né? Ela vai precisar se afastar. Então,
Só para deixar claro, Paty, além das que existe a troca, né, tem as que acontecem hoje, que são as mesmas pessoas, né? Mas, enfim, não tem impacto maior. Então é isso, pessoal. Podemos pôr em votação? Em regime de votação, alguém, para a gente agilizar, eu já botei ele de volta. Já adicionei ele de volta. Podemos pôr em... Alguns dos membros se opõem à homologação. Se ninguém se opuser, a gente já considera como aprovado por unanimidade. Certo? Tá certo, Davi. O Davi, ele fez um voto diferente. Se abstém, né? Douglas, Wagner, Ana já foi, Guilherme já foi. Falta a Cris e a Beatriz. A Cris e o... Não, o Davi já votou, tá certo. Cris e Davi. Rafael e Alan também. O Alan caiu. Rafael, olha, desculpa. Roberta Melhorn. Melhorn. Roberta Caldeira, tá? Para não falar errado o teu nome aqui. Estamos aprovados, então. Podemos ir para o próximo item de pauta. Certo? Deixa eu mudar aqui. Ô, Paty, pode fechar, por favor? A tua tela. Gostaria de agradecer também esses 2 anos aí difíceis que os coordenadores tiveram entre 2020 e 2022, junto com a gente, esse início de mandato, junto com pandemia, junto com questão política, que todo mundo sabe que foram 2 anos muito difíceis. E já damos boas-vindas aos que estão chegando agora, iniciando. Vamos trabalhar aí pelo campus. Próximo item de pauta é apreciação da obrigatoriedade ou não de presença dos estudantes. Tá? Eu preciso mencionar a vocês que a Resolução 45 de 2021 do CONSUP, do ano passado, a última reunião do CONSUP, ela estabeleceu algumas regras que deveriam ser trazidas ao colegiado. Né? A primeira delas era o seguinte: os estudantes teriam direito a permanecer em remoto, ou seja, não seria obrigatória a presença deles, até o final do semestre vigente. Então, como a gente está no semestre 2021-2 ainda, eles teriam o direito de permanecer até 18 de março, né? Quando finaliza esse semestre atual, desde que o colegiado aprovasse. Tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz a consulta aos coordenadores, né, para entender a situação dos cursos, como é que estão dando, como é que está a situação dos estudantes, o que eles acham se em relação aos impactos da obrigatoriedade de presença ou não, agora, a partir de sexta-feira, amanhã, ou a partir de 4 de abril, novo semestre. Vejam que a resolução do Consup ela permitia até o final desse semestre. O próximo semestre é obrigatória a presença. Então, a gente teria apenas essa margem. Então, os coordenadores concordaram em manter do jeito que está em relação à cobrança de presença dos estudantes até o final do semestre, né? Então, não obrigar a presença deles até que se finalize esse semestre. A gente tem mais praticamente 1 mês de aula
e mais umas 2 semanas de prova, encerramento, aquelas coisas que tem no final do semestre. E em resumo é isso. E a gente teria que o colegiado decidir sobre isso. Estamos todos de acordo, então, manter a opinião, a decisão dos coordenadores em relação a manter a não obrigatoriedade dos estudantes até o final da fase. Desculpa, até o final do semestre. Li fase, falei. Gostaria de saber se alguém gostaria de se manifestar em relação a esta pauta, se tem dúvida em relação ao que a gente está votando ou não. Ninguém tem nada para se manifestar em relação, eu já vou pôr em regime de votação, tá? Porque já estamos adiantando os votos, né? Um pouquinho, pessoal. Vou escrever na tela o que a gente vai votar, tá? É isso que eu ia comentar, o Pós. Ficou meio... ficou meio estranho. Eu não entendi direito no que a gente tá votando, porque... Eu vou escrever ali no chat, tá? Assim, Giovanni, vou explicar e vou escrever, tá? Só um pouquinho, um por vez, senão a gente não... Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se a gente não votar pela obrigatoriedade, não quer dizer que o aluno não pode vir. O professor que quiser fazer aula ainda pode vir. Eu ontem dei aula aqui no campus, né? O Thiago tem dado aula aqui, eu encontro com ele algumas vezes. Então, a gente poderia ainda manter isso, tá? O que a gente não pode fazer, se a gente votar por isso, é obrigar. O estudante não poderia ser obrigado a vir, tá? O que é diferente de poder dar aula presencial ou não. A aula presencial está mantida. A gente ainda pode dar aula presencial e eu ainda estou dando aula presencial. E não vou parar, a não sei que haja um hecatombe, mas, enfim, eu continuo com as aulas presenciais. Eu gostaria de saber, então, se tem alguma dúvida em relação a isso. Tá? O Giovanni perguntou, Giovanni, acho que acredito que você é estudante, né? O Giovanni perguntou ali no chat, quem define o percentual é a fase, né? A gente, na fase que está hoje, 50%, na fase 4, que é entre acionamento hoje, 80%, e na fase 5, 100%. A fase 4 só aula presencial quando o professor marca. Isso. Entenderam ou não? Cris? Rosas, eu entendi o que a gente está votando agora, mas eu acho que talvez ali a forma como foi escrito, ponto, deu uma outra interpretação para a gente quando a gente viu o ponto. Então, a gente está apreciando a obrigatoriedade a partir do primeiro semestre, né, de 2022, durante a fase 4, né? Porque a fase 4 já se inicia a partir de hoje, se não me falha a memória. É isso, né? Eu acho que talvez não ficou claro aqui quando foi escrito, né? Porque quando a gente leu, né, pelo menos o segmento TAI, pareceu que estava se obrigando a partir de amanhã, por exemplo, a obrigatoriedade dos alunos 100% presencial. Foi essa a interpretação que se deu com um ponto, mas agora com a explicação ficou claro que é a partir do primeiro semestre de 2022, certo? Então, essa resolução do Consup do final do ano, ela dizia em relação aos campos que tinham acabado de ser aprovado o acionamento de fase 4, eles poderiam exigir presença de aluno. Até o final do ano,
Não, foi decidido que seria até o final do semestre para os campos em que os colegiados decidissem por isso. Então, a gente entra em fase 4 hoje. Então, a gente tem que decidir. Os estudantes na fase 4, é obrigatória a presença? Se o professor marca a aula, ele é obrigado a vir? É isso? Agora, é diferente de o professor quer marcar a aula, independente disso, ele pode marcar, ele pode vir. Vem o aluno que queira vir. Tá? Então, não confunda. O professor tem professor dando aula presencial desde novembro do ano passado. São coisas diferentes. A gente está falando de se o professor tem o direito de cobrar a presença do aluno aqui. São coisas diferentes. A apreciação da obrigatoriedade ou não da presença dos estudantes a partir da fase 4. É isso que a gente está votando. Se a gente falar que não, obrigatoriamente, em 4 de abril, eles são obrigados, que quando inicia o próximo semestre. Porque a resolução dizia isso, dizia que seria essa extensão de possibilidade de não obrigatoriedade seria só até o final do semestre corrente. Então, o próximo semestre, obrigatoriamente, é presencial. Tá? E aí eu estou dizendo, 5 de abril, semestre 4 de abril, desculpa, semestre 2022-1 começa, os estudantes têm que estar obrigatoriamente presentes aqui. É isso que a gente está votando. Eu vou escrever no texto no chat ali para a gente ver se a gente entender, estamos de acordo com o que eu estou escrevendo ou não. É isso que a gente vai pôr em votação, tá? Exatamente isso. Até o final de 20. A gente não quer. Então, a gente vai pôr em votação isso. Tá? Apreciação da obrigatoriedade ou não de presença dos estudantes a partir da fase 4. Tá? A gente está em fase 4 hoje. Daqui para frente, os estudantes são obrigados a vir ou não? É isso que a gente está votando. A obrigatoriedade até o Cris, você está com a mão levantada ainda? É aquela dúvida anterior? Desculpa, Posses, eu esqueci de limpar o status. Ana, por favor. Tá, talvez só uma sugestão da escrita, para ficar bem claro. Então, o que a gente propõe é aprovar a não obrigatoriedade da presença dos estudantes somente até o final de 2021-2, que se encerra no dia 18 de março, e a outra é aprovar a obrigatoriedade da presença a partir do início de 2022-1, que inicia no dia 4 de abril. Então, os estudantes estariam sem a obrigatoriedade até o final de 2021-2. Mas a partir do início de 2022-1, a presença dos estudantes será obrigatória. Tá, então assim, pessoal, só eu queria deixar claro uma coisa. Não existe a possibilidade, até o momento, da gente discutir obrigatoriedade ou não 2022-1. A resolução dizia só até o final do semestre, por isso eu contextualizei. A conversa no Consup foi, haviam pessoas no final do ano que queriam obrigar os alunos a virem presencial
já na virada de ano. E algumas pessoas no Consup falaram, não, existe semestre correndo e o novo semestre correndo pode ser ruim por diversos motivos, que não vamos voltar à discussão de lá, que tenha essa possibilidade. Então, o que o Consup fez? Delegou ao colegiado local para decidir se aqui essa extensão de não obrigatoriedade terminaria em dezembro ou terminaria no final do semestre aqui, que é 18 de março. É isso que a gente está votando. O próximo já está decidido, é obrigatório. A gente não tem esse poder de decisão, a não ser que o Consup faça uma outra reunião, decida outra coisa, mas aí a gente não sabe sobre o futuro. Mas o que tem hoje na mesa é isso. Então, assim, pessoal, não tem ninguém com a mão levantada, eu vou tomar um tempinho para explicar de novo. Essas considerações eu levei para os coordenadores. Eles avaliaram o impacto disso em relação a alunos que estão fora hoje, em relação a metade do semestre com aula, metade do semestre ANP, a confusão que pode causar, em relação a faltar apenas um mês de aula. Todos os coordenadores, o Thiago depois pode mencionar ali o teu voto, que eu não lembro exatamente como é que foi um pouco diferente. Mas todos os coordenadores de curso do campus entenderam que seria melhor manter como está até o final do semestre, em relação a obrigar o estudante a vir ou não. Tá? É isso que a gente está discutindo hoje. Está claro ou precisa de mais esclarecimento? Ou podemos pôr em votação? Tem isso também, Roberto. Então, eu vou pôr assim, pessoal, tá? Para a gente conseguir votar de maneira clara, para o voto ficar claro. Tá? Vão ter 3 opções. Tá? Eu vou pedir para o pessoal parar de digitar no chat para a gente conseguir registrar a votação aqui. Tá? Vão ter 3 votações, 3 possibilidades de voto. Obrigatório, não obrigatório e abstenho. Tá? E daí a gente consegue definir esse terceiro item de pauta. A Ana está com a mão levantada de novo ou era anterior? Precisamos de mais esclarecimento ou podemos pôr em votação? Lembrando que a votação é aberta, né, pessoal? A gente tem que ir colocando os nomes ali. Então, eu vou pôr em regime de voto. Antes eu vou escrever, tá, no chat. Obrigado. Guilherme? Boa tarde, gente. Boa tarde, Posas. Todos me ouvem? Sim. Então, eu queria falar aqui, mas só para compreensão, acho que do quórum, porque eles não estão compreendendo o que está acontecendo no item 3 de pauta. Essa obrigatoriedade seria na presença dos alunos, caso um professor, um docente, marque uma aula presencial. Os professores eles ficam até a fase 5 sem a obrigatoriedade de marcar aula presencial. A partir da fase 5, todo mundo volta no 100%, então seria como se tivesse normal, né? Normal entre aspas, como que vai acontecer. Mas é inviável agora a gente obrigar os alunos a irem para a escola caso um professor marque uma aula, porque se um professor marca uma aula numa quarta-feira e o aluno tem toda a semana de resto em ANP, e esse aluno mora em outra cidade, ou esse aluno trabalha e tem o horário certinho, não pode ir na aula, ele vai levar falta. Imagina se esse professor quer marcar a aula toda quarta-feira até o final do semestre, falta reprova, gente, deixa o aluno retido. Então não tem como a gente colocar a obrigatoriedade ou não obrigatoriedade de presença enquanto a gente não tiver no 100% presencial.
acho que o mais sábio a fazer agora seria voltar quem quer, né? Os alunos, no caso, eu falo os alunos que se sentem seguros, que estão vacinados e etc. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Então, eu vou pôr no texto aqui no chat para ver se a gente está de acordo se é isso que a gente está votando, tá? Hubler? Não, só para colocar aqui também, reforçando o que o Guilherme falou, ele falou bem colocado, é que tem umas situações que parece que viram um cavalo de batalha, né, nessas discussões que a gente acompanha nesse chat aqui. A obrigatoriedade é o seguinte: se quiser dar aula presencial, o professor que está dando, como o Thiago ali está se enaltecendo, que está dando aula presencial, dê. Só que não vai poder cobrar a presença do aluno. E ele está respaldado, certo? Ele está respaldado, não vai poder fazer nenhum tipo de postura um pouco mais rigorosa com relação a isso. Então, como nós estamos numa situação de final de segundo semestre e houve ainda uma paralisação no meio, que foi o período de férias, agora, por alguma coisa em torno de 4 semanas, efetivamente, que ainda teremos os conselhos intermediários, os conselhos finais, enfim, parece ser um contrassenso, é uma teimosia, é uma falta de sensibilidade querer agora, com o segundo semestre, quer dizer, do seu encaminhamento, do seu final, querer se mudar uma regra por simplesmente se ter uma convicção onde não se raciocina sobre ela, certo? Acho que tem que se pensar da maneira menos impactante para o conjunto, certo? E não querer fazer a sua vontade única e exclusivamente porque se acha o defensor, o arauto da legalidade, do trabalho. Enfim, nós estamos numa situação onde estamos caminhando para o final desse semestre, precisando que esse semestre seja concluído da melhor maneira possível e com o menor impacto possível, e que daí qualquer tipo de manifestação que seja do contrário, ou faça, mas assuma a responsabilidade de que vai dar sua aula presencial. Por exemplo, o Thiago está falando aqui que ele transmite e dá aula. Ele consegue fazer isso por uma consideração. Agora, quem não consegue, meu caro? Quem é que não consegue, por exemplo, ter a tua competência técnica para transmitir ao mesmo tempo da aula presencial? Para fazer o quê? Vai se capacitar para ficar no mesmo nível? Por favor, vamos começar a trabalhar pensando no conjunto e não querendo impor a sua vontade pessoal, porque cansa esse tipo de discurso. Certo? Se por um acaso aí, Lucas, tu tivesse aula comigo e eu tivesse dando presencial e eu fizesse uma chamada e tu faltasse e eu te desse falta, tu iria reclamar com o pedagógico. Certo? Porque, de fato, como foi falado por outros alunos, eu levaria mais gente, por exemplo, para uma situação complicada no curso de engenharia elétrica das últimas fases se eu adotasse essa postura. Então, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: passamos 2 anos do decão, não foi para ninguém fácil. Vamos encerrar essa situação agora, 2022, 2021, 2, e começar a vida nova em 2022, 1. Ok? E vamos parar de querer ser o dono da razão, vamos parar de querer ser aquele que está dizendo que está defendendo a moralidade, a ética, que coisa nenhuma. Se a gente for discutir isso aí pontualmente, vai ver que é uma baita de uma hipocrisia. Ok? Só isso que eu quero colocar. Obrigado, Guilherme. Acho que as colocações são mais. Faltam 4 semanas, encerraremos esse semestre, graças ao bom Deus, e voltaremos presencialmente em 4 de abril para todos. Ok? Grande abraço. Pessoal, vou pôr em regime de votação, tá? O Lucas escreveu umas coisas ali e, assim, é justamente o que a gente pretende, Lucas. A gente vai começar a incentivar mais ainda os professores a virem, alguns estudantes que queiram vir, né? Para a gente começar a vencer essa inércia, né? De ficar em casa, seja lá qual for o motivo, cada um tem o seu. Mas a gente começa a retomada e sabendo, tendo no norte nosso, o início do próximo semestre é 100% presencial. Sabendo que ainda tem essa reunião do Consub dia 21, mas até lá tem muita coisa que pode acontecer, né? Então a gente trabalha com essa perspectiva, né? Eu acho que isso dá uma boa resposta, uma boa comunicação para todos se prepararem, se conscientizarem e se mexerem, né? Eu acho que é isso. Pessoal, para todos que estão ouvindo, eu vou pedir para vocês não digitarem nada ali no bate-papo, que eu vou pôr em regime de votação, tá? E é isso que eu vou pôr o texto para votar. Lembrando, a gente pode dizer obrigatório, não obrigatório ou abstenho, tá? Quem está votando hoje? Alan, Roberta Caldeira, Eduardo, Hubler e Douglas,
Cristiele e Davi, tá? Além da Anelisa e o Wagner. É isso que a gente vai votar. Vejam se estamos de acordo, se está claro agora. Tá aí? Não. Obrigar ou não o estudante a vir presencial, caso o professor marque a aula presencial, até o final de 2021-2. Aí a resposta pode ser obrigatório, concordo, não concordo, ou me abstenho. Obrigado, obrigatório, não obrigatório, ou me abstenho. Então, pessoal, só os que votam, por favor. Guilherme, esqueci de mencionar você, né? Você também vota. Desculpa. Foi Davi, Cristiele, Guilherme, Roberta. O Alan entrou agora, não sei se ele está conseguindo digitar. O Wagner, Douglas, eu acho que foi todo mundo, né? Obrigado, pessoal. Encerramos essa votação, tá? E agora a gente vai para a aprovação dos ajustes no texto do PSS local, diretrizes para a fase 4. Vou abrir aqui o texto na tela para a gente ver do que se trata desses ajustes. Compartilhar aqui. Todos estão vendo, por favor? Ai, caramba, foi muito. Já tem pessoa aqui que já falou que já está vendo. O Guilherme já está vendo. Só um pouquinho para... Eu acho que o problema é na tua... Tá. Então, pessoal, só para lembrar, a gente não tinha os ajustes votados no calendário, né? Os ajustes que eu digo no plano de ação, né, do campus. Faltava a gente pôr o que está em vermelho aqui, né? Quais são as diferenças importantes em relação ao que tem hoje? Em relação à fase 3, né? Retorno parcial de 80% das atividades presenciais. Então, até então a gente era permitido até 50%. Quer dizer, de tudo que estava previsto em cada setor, no máximo seria permitido 50%, e hoje, de tudo que está previsto, é permitido 80%. Tá? Então, se a gente tem, sei lá, previsto 100 estudantes pela manhã, é possível que 80 venham na fase 4, conforme está colocado na tela. E isso daqui também é uma diferença que não tinha nas fases anteriores. Retorno do atendimento ao público externo. As portas do campus não estão abertas para vir qualquer instante de tempo público externo? Não. A gente faz um retorno controlado, na mesma ideia que o Lucas estava comentando ali, do retorno gradual. O atendimento ao público externo é com agendamento com os setores. Tá? Como mudanças importantes em relação às fases anteriores? Então, de novo, retorno ao atendimento. Agendamento de ambientes segue em salamento, né? Exceções devem ser sinalizadas através do fluxo criado pela DEP, então aquele mesmo tabela ali de reserva, né? A gente segue usando. Acesso a todos os ambientes de ensino, mantida a ocupação máxima de 80% do campus do turno, respeitado o máximo por ambiente conforme descrito na tabela. Então, a tabela ela se baseia no que está vigente no IFSC, que é o distanciamento de 1 metro, né, de pessoas em sala de aula e 1,5 metro para alimentação. Então, sala de aula, 1 metro, tabela 8. Permissão para usar o salão da biblioteca. Vejam que não é permitido usar as salas fechadas, nem os espaços pequenos, né? Existe um motivo para isso, e embaixo está
Está apresentado. Então, é permitido usar o salão da biblioteca pelos estudantes devidamente dimensionado. Na fase 4, estudantes são obrigados a vir ao campus quando o professor marcar atividade presencial. Exceções devem ser justificadas. É o que a gente votou agora. Tá? A gente votou agora essa exceção, que é a não obrigatoriedade. Os cursos todos foram aprovados nessa não obrigatoriedade. São mantidas nessa fase desativação dos bebedouros, proibição de alimentação em sala de aula e laboratório, mas é permitido ambiente externo, arejado, com distanciamento de 1,5 metro. Obrigatoriedade do uso de máscara durante todo o tempo de permanência. Ubler e Roberto, vocês querem fazer comentário agora ou final, depois que eu leia? É uma coisa iminente aqui? Eu acho que pode fazer, porque senão depois é tantos itens, né, para voltar. Tá. Ali onde Ubler, a votação que já foi feita, acho que já pode alterar ali o texto daí, a votação que foi feita, né? A fase 4, os estudantes não são obrigados a vir ao campus, né? Tá, aí tiraria aqui, né? essas exceções, né? Tá. Entendi. E vai evitar a confusão. Tá, entendi. Pronto. Douglas, a recomendação é trazer garrafa de água de casa. Ubler, o que você queria comentar? Não, era isso ali que a Roberta falou, que na realidade alterou essa questão da obrigatoriedade aqui. Mas seria até interessante ver como é que isso aconteceria na prática se deixasse isso acontecer, só para ver depois o bafafá. Mas, enfim, é só para alterar realmente o texto aqui, botar aquilo que foi votado como condição. Tá. Eu acho que o Douglas tinha perguntado sobre comprovante de vacinação. Acho que você está falando dos servidores, né? A gente pode comentar depois. Deixa eu terminar de ler. Tá? A obrigatoriedade do uso de máscara durante todo o tempo de permanência no campus. Os estudantes têm que trazer de casa 3 máscaras por dia, né? O Guilherme estava perguntando. Caso o aluno chegue com máscara de pano, a gente tem máscara aqui no dia para informar ele que essa máscara não é adequada, e a gente dá a máscara de tecido, né? A máscara adequada, enfim, não sei como é que chama ela. Mas os estudantes têm que trazer de casa. Isso está no plano de segurança sanitária, é a obrigação dos estudantes trazer. Desculpa, Cristiane, está... Não, Rosas, eu quero fazer uns questionamentos no final que foram solicitados pelos colegas tais, tá? Antes da reunião. Pode prosseguir, tá? Tá, entendi. A recomendação de manter o ar-condicionado desligado, portas e janelas abertas, bem como portas de emergência dos corredores para favorecer a troca de ar. Então, isso daqui é uma recomendação. Tá? Na medida do possível, no dia que não está um calor extremamente alto, como é comum ter no litoral, a gente pode deixar o ar desligado. Em dias que são muito quentes, liga o ar, mas mantém portas e janelas abertas. Isso que é importante. As portas e as janelas abertas garante a troca de ar. A recomendação de evitar a circulação pelo campus está mantida. Tá? É bom evitar, mas a gente não consegue impedir as pessoas de circular. Necessidade do estudante trazer de casa garrafa cheia de água, no mínimo 3 máscaras e o material estritamente necessário para a atividade. Então, tragam menos, não tragam tudo como se fosse as aulas antes da pandemia. Traga apenas o que vai usar no dia. A máscara, a água e um caderno, por exemplo, uma coisa assim. Quanto menos coisa trouxer, melhor. Proibição de viagens, visitas técnicas, estudos e intercâmbios. Isso parece que vai mudar em breve, mas por enquanto está proibido. Proibição de transporte
de estudante em micro-ônibus e carros oficiais, parece que vai mudar também. Restrição de uso de elevador apenas para pessoas com dificuldade de deslocamento. É importante a gente falar isso, tá? O elevador é um espaço com pouca ventilação, então não é bom que as pessoas frequentem o ventilador. Então, idealmente, a gente reserva o uso para pessoas cadeirantes, com dificuldades de locomoção em geral. Elevador. Proibição de comportamentos sociais, como apertos de mão, beijos e abraços, né? Eu sei que é difícil, mas a gente tem que, enquanto estiver por aqui, manter esse bom hábito, né? Proibição de utilizar espaços pequenos da biblioteca, sala de estudos, mini auditório, etc. Setores seguirão a escala apresentada na tabela abaixo. Quem que tinha levantado a mão? Ubler, de novo? A Cris fica para o final, é isso que eu entendi, né? Não, só algumas considerações aqui. Tem várias questões que tornam essa questão da fase 4 pós, quando a gente retornar agora em abril, isso aí cai por terra, né? Nós aí entramos em fase, aí, em tese, pula para a fase 5, 100% presencial. Essas condições aqui, elas acabam sendo revogadas ou desconsideradas, e essas condições aqui são só para esse momento final do semestre 2021-2. Ou quando a gente retornar 100% presencial lá em abril, nós temos que manter essas recomendações aqui. Porque vai ser muito complicado, né? Se a gente mantiver, por exemplo, desativação de bebedouros quando isso acontecer, quando a gente tiver que ter a questão da proibição da alimentação, ou seja, nós temos uma questão aí sobre a questão não sei como é que vai estar a cantina nesse retorno, essa obrigatoriedade de uso de máscara. Eu tenho alunos que eu já comentei isso contigo, que terão dificuldade para conseguir comprar e manter 3 máscaras diárias para fazer uso disso. Então, ou seja, a recomendação, tudo bem, ar-condicionado ficou tranquilo. Mas eu também pergunto uma coisa, eu acho que eu andei vendo alguns comentários sobre visitas técnicas que já estariam acontecendo, ou visitas, ou alguma coisa em campo. Como é que esses alunos estão indo quando acontece esse tipo de visita? Acho que já está tendo alguma coisa desde o final do ano passado, acho que até alguém pode me ajudar sobre isso. E os alunos estão indo de que maneira, já que está proibida o transporte de estudantes, micro-ônibus, picapes, carros oficiais, etc. Estão indo por conta e risco por não encontrar professores para fazer esse tipo de atividade? Então, é uma coisa que também eu não estou entendendo muito bem aqui. Então, basicamente é isso, é que na realidade cria-se tantas limitações que a pergunta que eu faço é o seguinte: a partir de abril nós vamos manter isso ou não? Aí cai por terra e o protocolo vai ser outro. Só para eu poder entender aqui. Então, Ubler, em relação à fase 5, o indicativo hoje é que a gente volta à fase 5 em abril, mas tem uma reunião do Consup, dia 21, 23, o Davi consegue dizer melhor do que eu, que vai discutir isso, se vai ser permitido ou não. Então, a gente está sinalizando isso. É importante a gente ter um farol, uma meta para as pessoas se mobilizarem, tá? Então, a gente tem que seguir com isso, até porque, questão da cantina, por exemplo, eu não consigo iniciar o processo de licitação de cantina antes de eu ter definido uma volta presencial 100%, porque ninguém vai querer pôr cantina para não vender comida para ninguém. Então, a gente meio que tem que começar a definir uma coisa, algumas definições para poder dar andamento a outras. Isso é uma coisa. A gente ainda está aguardando o Consup, de fato, mas a gente já pode sinalizar que até novas definições, a gente volta 100% presencial, 4 de abril. Tá? Essas questões da fase 4 seriam agora até o final 2022-1, 2021-2, pensando nessa lógica que eu acabei de falar. E tinha uma outra questão que você comentou. As visitas. A gente questionou a CTC, tá? O CTC, sobre a questão das visitas, tal, enfim. Não pode usar o transporte do campus, por enquanto, para levar estudantes até lá, mas os estudantes podem se encontrar com o professor lá e fazer atividade ao ar livre lá, seja onde for lá, né? Na praia ou no aquário ou no barco, enfim. Isso foi uma resposta
oficial do CTC, por e-mail. Tá? Então, a gente tem isso documentado. Consideraram que isso é equivalente a laboratório para alguns cursos. Então, tem curso de turismo que está na mesma situação. Então, enfim, é difícil a gente ter regra única com tanta diversidade de curso, de pessoas, de situações. Agora, então a gente está nisso. O setor, esqueci de apresentar os setores. Os setores seguirão a escala apresentada na tabela. Cadê a tabela? Abriu errado. É eu que estou mostrando a versão errada. Vamos lá, pessoal. Deixa eu abrir aqui de novo. Eu peguei do primeiro e-mail, foi isso. Já vou compartilhar aqui com vocês, tá? Mas não sou mais apresentador? Não consigo mais compartilhar? Agora foi. Vacina, alguém perguntou, né? Espera que tá dando um problema aqui. Posas, eu posso ir fazendo as considerações enquanto você procura a tabela para mostrar? Pode. Então, primeiramente, a respeito das vacinas que o pessoal está comentando aí, né? O Consup, ele aprovou a questão, né, de obrigatoriedade para os estudantes, mas tem uma comissão que ainda está avaliando a forma de cobrança, né? Eu vi um comentário aqui no chat dizendo que orientou os estudantes a apresentarem o comprovante de vacinação na portaria do campus. Isso está errado no momento, porque não existe uma definição de como os estudantes apresentarem, né? Então, assim, eu creio que deve se retificar essa informação que foi passada para os estudantes, tá? É a primeira observação que eu faço. Todos os servidores, né, já comprovaram, acredito eu, a vacinação, os terceirizados, as empresas que têm contratos com campus permanente, os colaboradores também já estão apresentando para os responsáveis, para os fiscais responsáveis, essas comprovações, mas em relação aos estudantes não tem nada definido. Então, eu creio ser equivocado pedir para apresentar na portaria, porque nem é função de portaria conferir esse tipo de documento, tá? Essa é a primeira consideração que eu faço. Nós, os representantes tais, nós fomos procurados por algumas pessoas, né, alguns colegas, que têm algumas dúvidas, tá, em relação, e algumas preocupações em relação, acho que muita coisa também já foi até falada, mas eu gostaria de mencionar, já que os colegas pediram, né? A gente sabe aí nessa tabela 10 que você vai apresentar, né, que tem um horário de funcionamento, quantidade de pessoas, né, em cada setor. Então, assim, muito disso vai se basear nas aulas, né? Eu vou dar um exemplo aí na CP. Então, assim, a gente sabe que né, de aulas, mas o que nem sempre isso é feito de uma forma muito antecipada, né? Então, para os setores, seria interessante que uma sugestão que se estabeleça pelo menos agendamento prévio com 10 dias de antecedência para que as pessoas possam se organizar, tá? Seria mais adequado, né, de acordo com a conversa que nós tivemos. Outra manifestação foi a preocupação com os alunos menores de idade, tá? Que podem, às vezes, vir de longe, ter apenas
não sei, vou chutar 2 horas de aula, e aonde esses estudantes ficariam após a aula, já que eles são orientados a se retirar do campus, né, ao término da aula, porque não pode ficar circulando, né, aglomerando no campus. Alguns servidores têm dúvida também como é que está sendo a comunicação, né, com os estudantes, principalmente com os menores de idade, né, porque às vezes acabam não compreendendo muito bem a informação, né, então isso precisa ser repassado para os pais. Eu acho que é isso, se a Beatriz e o Davi lembrarem de mais alguma coisa para complementar, mas são mais inquietações, preocupações, assim, eu até gostaria de sugerir, Poses, que se realizasse uma reunião com todos os servidores, talvez para se fazer um esclarecimento maior de como que vai funcionar aí os setores agora na fase 4. Bom, obrigada pelo espaço. Oi, Cris. Tiago, Davi, posso só aproveitar? Eu não levantei a mão, só aproveitar para dar uma resposta rapidinho para a Cris. A Ana e eu tínhamos nos planejados para irmos em cada setor explicar detalhadamente com cada setor, porque às vezes o que fica no documento, às vezes gera interpretações diferentes e um pouco de confusão. Então, a gente ia fazer isso a partir de sexta-feira, né? Isso é uma coisa. Outra coisa sobre vacinação, pessoal, acho que não vamos trazer isso para essa reunião agora. É uma questão que não foi aprovada, foi criado um GT pela PROEM para discutir como vai ser feito isso. A gente não tem como cobrar de aluno hoje, não existe nada indicando isso, tá? Então, por enquanto, só foi, até o Davi pode confirmar, só foi estabelecido no Consup que será cobrado em algum momento, só isso. Não disseram como e nem quando, então fiquem tranquilos que não existe nada. Em relação a dos servidores, todos os servidores do campus entregaram o comprovante de vacinação para a CGP, faltando 2 que eu vou entrar em contato com eles mais uma vez e que estão providenciando. Então, em relação a isso, a gente tem uma preocupação a menos. Está todo mundo vacinado aqui no campus. Tá? Tiago. Boa tarde, colegas. Só quero fazer um esclarecimento no que eu escrevi ali no chat, que eu acho que gerou uma compreensão um pouco distorcida. Quando eu agendei as aulas presenciais com os meus estudantes, nas disciplinas que eu ministro, e me comprometi a transmitir a aula para aqueles que estão no remoto, o processo é muito simples, é muito parecido com o que a gente faz em casa. Certo? Eu transmito a aula, a diferença é que o computador fica virado para o quadro, a pessoa está me vendo e eu estou compartilhando a minha tela com os meus slides. A pessoa que está em casa consegue ver e ouvir tranquilamente, e quem está na sala consegue também acompanhar tranquilamente. Foi muito positiva essa experiência. O que eu recomendei aos alunos, aos estudantes que vierem, que vão vir ao campus, que estão vindo ao campus, primeiro que o Consup aprovou a obrigatoriedade de vacinação para estudante. Então, eles em algum momento vão ser cobrados por esse comprovante de vacinação. Então, desde já eu falo, aos que vierem ao campus, tragam sim a sua carteirinha de vacinação, carreguem consigo. E vocês vão ter que carregar isso durante algum tempo consigo, porque em algum lugar pode ser cobrado. Se cobrarem na portaria, vocês apresentam. Se não cobrarem, vocês entram normalmente. Se nós tivermos que cobrar na porta da sala de aula, eu vou cobrar, vocês apresentam. Se não cobrarem, tá ali, não vai ser um estorvo a mais carregar isso. Mas tragam. Simplesmente isso. Certo? Acho que é precaução, princípio da precaução, que é mais restritivo que o da prevenção. Certo? E acho que é plenamente viável nós, servidores, voltarmos para o presencial. Para que nós possamos estar agora, nessas últimas 3 semanas de semestre, preparar os nossos ambientes pedagógicos, limpar os equipamentos, calibrar equipamento. Tem laboratório que está 2 anos fechado. A gente precisa, sim, começar a fazer a manutenção preventiva, corretiva, preparar os espaços para, quando chegar em abril, poder fazer o retorno presencial da melhor forma. Nós, servidores, estamos vacinados, em dose de reforço, inclusive.
nós podemos estar, sim, no presencial, fazendo todas essas atividades que demandam aqui no campus. Nós precisamos, sim, mostrar para a sociedade, principalmente de Itajaí, que a gente não está empurrando com a barriga e levando nas coxas a questão da atividade. Porque tudo voltou ao normal. Todos nós voltamos ao normal. Muito obrigado. Então, pessoal, a gestão trabalhando no sentido de promover o retorno gradual e seguro. A fase 4 permite mais possibilidades. Na virada de ano, mais professores vieram dar aula no campus. Então, o movimento está crescendo. Então, a gente tem um rumo aí da fase do retorno 100% presencial, dia 4 de abril. Davi, por favor. Boa tarde a todos os colegas. Só endossando ali o que o Posas comentou, no Consup foi visto isso mesmo, Posas. Ainda foi criado um GT, né, que foi instaurado para o estudo de como vai ser essa cobrança, como é que vai ser o tipo, entre aspas, de penalização, se alguém tem, não tem, como é que fica quem não vacinar. Isso ainda está sendo visto. O que foi dado é que vai ser cobrado, de alguma forma ou de outra, né? Mas a principal preocupação era justamente alunos menores de 18 anos que não têm responsabilidade sobre si mesmo, né? Só endossando o que tu falou. E daí agora, em relação ao que a Cris estava comentando, também para adicionar a tudo que ela estava comentando, vários setores vieram conversar sobre justamente essa tabela 10, né? Porque nessa tabela 10, como tu falou, Pós, o retorno gradual, né? Só que em vários setores a gente já tem o retorno full time ali presencial de vários setores, né? E daí isso foi uma das principais preocupações que alguns vieram perguntar, entender, também ficaram bem confusos. Essa reunião que tu e a Ana comentou ali no chat, essa reunião com cada segmento seria muito importante. Até para vocês entenderem as demandas, como é que está sendo feito, como está sendo trabalhado nesse sentido, né? Que às vezes dá para haver alguma alteração, né? De horário, de turno, de data, de quantidade. Então, eu acho que isso, nesse ponto, vocês teriam uma tabela mais completa com a realidade, inclusive para o retorno gradual, entende? Então, por isso, do jeito que está essa tabela ali, a tabela 10, fica difícil fazer um voto, entende? Porque ela realmente está confusa e vários colegas não entenderam e não concordam, né, com algumas coisas ali, mas acredito que muitas das coisas é simplesmente uma conversa para entender melhor, né? Certo? Certo. Então, Davi, a gente construiu essa proposta dentro da comissão, teve uma semana para levarem para os setores, tudo, e, enfim, ela está dessa forma e ainda tem a fase de execução, que aí volta e meia tem algum ajuste que tem que fazer, né? Mas full time aí eu não lembro de ter ninguém, porque são números pequenos, pelo menos um, dois. Full time está hoje a CGP só, né? E a gente, né, que está sempre aqui. Então a gente não, hoje, né? Mas na tabela, não. Aqui, tá, sim. Olha só, são valores pequenos do lado direito aqui, ó. Não, full time que eu digo, por exemplo, a CETIC. CETIC vai estar aberta no presencial todos os dias, certo? Secretaria, todos os dias. E dentre vários outros aqui, os técnicos de laboratório, tem mais setores, entendeu? Sim. Mas é que aí, assim, a gente, quando... Eu entendo. Quando a gente... Eu não sei se eu tenho que me inscrever primeiro ou se a Beatriz fala... Ou Beatriz,
Eu não quero atrapalhar o rito, tá? Bia quer falar antes? Tá. Então, assim, eu entendo, Davi, mas a gente, quando começa a fazer um processo de retomada gradual, tem coisas que precisam acontecer. Por exemplo, se começa a ter um movimento maior de professor vindo, ainda que não seja obrigatória a presença de aluno, a gente daqui a pouco não sabe mais, tem aula os 3 turnos. Então, cara, mesmo que tenha uma aula só, precisa ter TI aí. E às vezes cai a internet, cai não sei o quê. Ou às vezes CP, precisa ter. Né? Aluno aqui precisa ter CP, né? Então, tem o que é assim, não está todo mundo aqui todo o tempo. Né? Isso a gente está trabalhando bem diferente disso. A questão do ajuste do dia a dia, a gente vai sentar com os setores e ver como é que faz para funcionar melhor, para ninguém ficar desassistido. Mas acho que já está meio nessa idade, nessa ideia, né? Bea? Opa. Eu tenho algumas dúvidas. Por exemplo, aquela parte ali quando fala do salão da biblioteca, né? Eu queria entender, por exemplo, os alunos vão poder estudar naquele salão principal ali da biblioteca, né? As salas de estudo estarão fechadas, mas os alunos poderão entrar para... Como é que vai se dar isso? A outra questão é pensando na coordenadoria pedagógica, né? Se a gente pega ali a tabela, vários servidores só voltam na fase 5, porque tem algum fator de risco ali, né? Como é que vai ser feito esse rodízio dentro da CP, né? Porque hoje muitos professores acabam marcando aulas presenciais muito em cima da hora, né? E aí vai ter feito um arranjo ali, né? Para ver que servidores poderão estar, em que momentos. Então, eu queria entender isso também, assim, né? Como é que esses setores vão dar conta disso, pensando de que há setores ali que tem um número alto de pessoas de grupo de risco, né? Então, como é que vai se dar esse rodízio para que de fato tenha um servidor durante esses horários? Assim, seriam as minhas dúvidas sobre o texto ali que foi apresentado. Então, Bea, eu vou tentar lembrar todas, tá? Em relação à biblioteca, apenas o salão. Por que o salão? Porque o salão a gente consegue abrir todas as janelas, né, e a porta e deixar bem arejado ali, né? E consegue pôr na sala, nas salas não, nas mesas que tem ali, o distanciamento e garantir que entre tantas pessoas e pronto, e não entra mais, e fica razoavelmente bem arejado, distanciado, e não muda muito em relação à sala de aula, por exemplo. Então, vai ser como era antes, tá? Não é aquela coisa que entra todo mundo a todo instante de tempo, pode entrar, ficar em todo lugar, não é isso. Como em todo o campus, é acesso controlado em tudo. A questão dos servidores com restrições de comorbidades, acho, não era isso? Nós não temos muita gente com comorbidade, não, que se encaixa no que está descrito ali na Instrução Normativa 90, tá? Eu fiz esse questionário essa semana, ou final da semana passada, não lembro, e o que eu não vou falar o nome das pessoas, nada, mas o que a gente tem de casos que se enquadrariam seriam um outro caso de asma, bronquite, obesidade e fumante. Não estou esquecendo mais nenhum. E não eram muitos, tá? Então não chega a inviabilizar, dado que a gente não está trabalhando com previsão de retorno 100% das pessoas ali todo instante de tempo. Então, isso aí dá para gerenciar conversando com as pessoas do setor. Não sei se eu esqueci alguma. Ô, Thiago, vou baixar tua mão, tá? Ou era outra dúvida? Não, esqueci de abaixar. Foi mal. Tá. Guilherme? Oi, Posas, licença. Então, a minha dúvida é se na fase 4, por exemplo, a minha turma tem uma aula presencial marcada para amanhã de tal dia. A gente pode também ter aula presencial na tarde desse mesmo dia com outro professor ou não? Na fase 4 já? Porque
E a PSS nada falava o contrário disso, sabe? Eu queria saber, para comunicar até alguns docentes que podem marcar aula presencial, sabe? Porque eu percebo que muitos docentes não sabem disso, não sabem não estão a par da PSS em claro, tem algumas dúvidas em si, tanto que eu ajudei alguns professores a como marcar uma aula, a como marcar no caso, né? Eu expliquei algumas coisas porque eles também estavam fora, sabe? Eu não estavam entendendo muito. Guilherme, boa tarde. Aqui é a professora Anelisa. Então, vou responder sim. Já desde a fase 3, né, nós podemos ter agendamentos de aula presencial por turno. Então, quando o professor agenda, e isso foi internamente, essas orientações foram dadas a todos os professores, sabe, Guilherme? A chefia DEP não só encaminhou por e-mail, mas entrei presencialmente nas reuniões diárias, demonstrando a planilha. Então, assim, houve sim, e os coordenadores de curso também continuam, né, auxiliando. Mas pode, só que os professores estão se articulando justamente para facilitar. Se existe uma aula presencial no turno, digamos, nos primeiros 2 períodos, o professor se articula para que os 4 períodos sejam, de alguma forma, desenvolvidos presencialmente no campus, tá? Se houver aula presencial de manhã e à tarde, exatamente o que o professor Fernando colocou, como nós não temos a cantina e como não é permitido ainda a comer dentro do campus, né, o aluno tem que estar preparado para sair do campus no horário do almoço, fazer o seu almoço, o seu lanche e aí retornar para o turno da tarde, tá? Mas isso é possível. Isso na fase 4, tá? Na fase 5, aí a gente vai estar diferente. De nada, Guilherme, imagina. Então, Ubler, realmente é complexo. É por isso que a gente tem que fazer essa coisa gradual, né? Vem aos poucos, traz alguns alunos, começa a mostrar o campus, começa a ambientar, e aí a gente vai já essa retomada em rumo ao próximo semestre 100% presencial. As restrições que a gente tem aqui dentro para garantir segurança para todos são bastante grandes. Então, do ponto de vista de gestão também é muito difícil, né? Guilherme, apareça para me encontrar aqui. Eu apresento para você o campus. Vai ser um prazer. Pessoal, eu estou vendo que ninguém mais está com a mão levantada. A gente vai pôr em votação. Claro que pode, Guilherme. Então, assim, eu vou escrever na tela o que a gente vai aprovar. Tá? Alguém quer pôr alguma ajuste ou alguma observação? Ah, tem aquela observação da Roberta, né? Aprovar documento, ajustes da fase 4, considerando modificação apresentadas. Então, Douglas, a questão de 3 máscaras, a gente é obrigado pela do IFSC, que é geral, né? A PSS obriga a ter as 3 máscaras. Todo mundo a trazer 3 máscaras. Trocar de 2 em 2 horas. E os bebedouros, a gente chegou a ver na virada do ano, foi isso, né, Wagner? Tinha uma licitação para a gente comprar o bebedouro, aquele que a gente pode pôr a garrafinha, e deu deserto, a empresa não quis entregar, uma coisa assim. Então a gente não tem como pôr hoje, né?
Mas é uma coisa que a gente está trabalhando para viabilizar assim que administrativamente for. Administrativamente a gente consiga viabilizar isso. A gente vai pensar alguma solução. Tá certo? Vou pôr o texto ali, pessoal, que a gente vai votar. Tá bom? Pedir para o pessoal parar um pouquinho com o chat, porque senão a gente vai se perder. Pode ser? Vejam se estão todos de acordo, se é isso daqui o que a gente está colocando em votação. É isso, né? Considerando as modificações apresentadas, aquela questão lá do alterar o item do colegiado, lá não sei o quê, a resolução do colegiado que já foi. A obrigatoriedade, né? Isso. E aí a gente faz as conversas com os setores, né, Ana? E a gente sinaliza para a comunidade. Podemos fazer conversa com os técnico médio, né? Sim. Médio integrados. Sim. Podemos pôr em votação então, pessoal? Diga, Davi. Não, Pós, eu ainda tenho divergência sobre a tabela. Eu queria entender se mais para frente vai ser possível, nessa conversa com a gestão, com os setores, de haver alterações mais para frente, ou essa tabela é engessada e é isso ali. Não, a gente aprova hoje e aí a prática nossa mostra para a gente algumas coisas. A gente pode, só que daí a gente tem que trazer no colegiado e aprovar de novo. Né? A gente tem que, sempre que o documento é alterado, a gente tem que ratificar aqui, né? É só essa a diferença. Mas o documento já foi modificado 5 vezes, né? A gente já aprovou 5 vezes, essa é a 5ª versão. E em breve, tá? A gente tem alterações novas ali do CTC que vão aparecer, então a gente vai ter que trazer uma modificação do documento. A gente, se for necessário, já pode alterar essa tabela também. Tá certo? Guilherme? Então, eu tinha perguntado antes e a professora Annelise tinha me respondido, mas tá aqui de novo. Em relação à quantidade de pessoas nas salas de aula e laboratório, a fase 4 vai mudar alguma coisa em relação à fase 3? Ou vai continuar o mesmo número de pessoas que é permitido na fase 3 nas salas de aula, eu digo, no caso. Então, Guilherme, eu vou te mostrar. A resposta a essa pergunta tua não tem a ver com fase, tem a ver com passa pelo distanciamento social, pelo distanciamento de 1 metro, né? Já vou mostrar para você aqui, ó, na tabela, aonde que está colocado. Até então, a gente tinha que ter distanciamento de 1,5 metro, tá? No início do retorno de fases. Faz pouco tempo, o Instituto mudou para 1 metro, então a gente está aqui, ó. Essa tabela aqui, essa coluna que define para 1 metro de distância. O que acontece? Não consigo te dizer que é o mesmo, porque dependendo da sala que você vai estar, a quantidade é diferente, né? Por exemplo, no laboratório de agregação de valor, que é um laboratório grande, bem arejado, cabem 40 pessoas em um docente, cabe até mais, mas como as turmas são de 40, cabe um docente mais 40 estudantes tranquilamente. No laboratório de química, um docente mais 20 estudantes, né? Então, por quê? Porque daí eles estão 1 metro de distância um do outro. Na fase 5, todos ocuparão a sala. Não terá mais essa questão do distanciamento. E tem outros que são menores, que não cabe nada. Por exemplo, a guarita ali de pedestre, ali da entrada da frente, só pode ter um servidor e 2 visitantes por vez, porque é muito apertado, muito pequeno. Então tem essas questões aí. Mas
pelo tamanho das turmas hoje, a maior parte das turmas hoje cabem dentro das salas, com esse distanciamento de 1 metro. Nós temos salas que cabem 45 ou 46 estudantes, 48 estudantes. Sala 114, 1 metro de distância cada um. Tá? Vamos pôr então em votação de novo. De novo. Retornar a votação. De novo eu vou pôr o texto, tá? Podemos ir para o regime de votação? Por favor, pessoal. Sim, não, abstém. Só os membros votantes, né? Três. O Davi, falta o Davi, né? Ah, tá digitando. Isso, Davi. Fica tranquilo que minha palavra vale bastante. Douglas, Ana já foram, Cris e Davi, Ubler, Douglas já, Roberta, falta o Alan, né? E o Guilherme já votou também. Beleza, então. Então está aprovado, pessoal. A gente vai começar, então, a fase 4 dentro desses estabelecido ali. E a gente faz essas reuniões e conforme for o andamento, a gente pode trazer informações para melhorar ali as tabelas, né? A tabela 10, desculpa. Alguém quer encerrar a pauta hoje, os trabalhos do dia? Alguém queria fazer alguma pergunta específica sobre vacinação, alguma coisa assim? Eu acho que ficou alguma coisa na reunião para depois que eu não... Eu lembro de ter falado alguma coisa para alguém nesse sentido. Vou encerrar a gravação, tá, pessoal? Lucas, a